Estar compartilhando com vocês um pouco sobre o movimento de restauração nessa manhã. Ele foi generoso porque ele estaria ministrando hoje e amanhã, e o pastor Edson ontem à noite e hoje à noite, ele resolveu me dar essa oportunidade, e eu agradeço ele pela generosidade, pela confiança, e espero fazer jus de tal. Agradeço pelo cada um de vocês que levantou essa manhã e veio. Você podia ter ficado na cama ou fazendo outra coisa, está aqui também. E eu sei que muitos de vocês já leram muito sobre o movimento, já conhecem muito, e eu fiz questão nesses últimos dias de ler ainda mais do que eu já tinha lido, para poder dar alguma coisa que eu não sabia e quem sabe você não sabe, para a gente poder aprender mais um pouco junto. E assim, dessa forma, nós possamos sair daqui edificados para a honra e glória do Senhor. Trago saudações para vocês da igreja em São Paulo, aonde pastoreio. Tenho que retornar hoje à tarde, não vou poder ficar o resto da convenção, devido aos meus afazeres lá amanhã, porque saio para os Estados Unidos na terça-feira com a minha esposa, onde nós vamos passar 30 dias lá, preparando já as coisas para a convenção que teremos de missões em 2019, na qual os americanos ficaram ainda mais loucos do que o pastor Gerson e me convidaram para ser presidente dela. Há uma convenção internacional de missões nos Estados Unidos, todos os anos. Ela acontece na segunda semana de novembro, e os americanos querem o foco no Brasil e me convidaram para ser o presidente. E diante de tudo isso, eu vou para lá para participar da comunhão que tem lá, dessa convenção, e ao mesmo tempo já preparar as coisas para 2019, porque os americanos gostam de tudo pronto uns 2 anos antes. Então estarei nos próximos 30 dias organizando estas coisas. E queria já deixar o convite aberto para vocês, porque nessa convenção foi decidido que nós vamos homenagear todos os missionários que nós temos conhecimento, que já trabalhou no Brasil e estão trabalhando no Brasil. Inclusive o pastor Francisco Rabner vai estar completando em 2019 50 anos de ministério. E ele vai ser um dos focos, o Ted, o filho dele, é um dos funcionários da Convenção Internacional, ele cuida do Ministério dos Jovens, porque enquanto há a convenção de missões, há uma convenção de jovens, há uma convenção de crianças, né? Nós vamos chegar num ponto nas nossas convenções que quando chegar aqui, você vai poder passar numa sala e deixar suas crianças lá, com pessoas cuidando. Nós vamos chegar nesse nível financeiro. Eles cobram para as pessoas entrarem na convenção lá e eles podem proporcionar isso. Nós não cobramos aqui, então fica difícil proporcionar todas essas coisas. Mas lá eles têm uma sala para todas as idades na convenção, para você passar, deixar seu filhinho no berçário, até a idade de 12 anos, salas todas separadas, com pessoas altamente treinadas, equipadas, para cuidar da sua criança enquanto você participa da convenção. Nós vamos chegar lá também, eu creio, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Mas eu queria deixar o convite aberto para vocês. Em breve nós vamos lançar um pacote, onde nós queremos levar a maior caravana de internacionais que já teve nessa conferência de missões internacional que tem nos Estados Unidos todo ano. Ela mudou de nome, ela era uma convenção de missões nacional e passou a ser uma convenção internacional, porque hoje a maioria dos missionários que os americanos sustentam são nativos da nação na qual eles trabalham. Eles entenderam que dá para enviar americano, mas se eles prepararem o nativo daquela região, eles ainda fazem muito mais. Então hoje eles trazem de volta todos aqueles indianos, né? Eu que sou brasileiro, nascido e criado no Brasil, graças a Deus, né? Tenho o prazer de ser brasileiro, apesar de ser filho de americanos. E trago para vocês também, falando nisso, a saudação dos meus pais, que fizeram questão de ontem no Zap Zap. Olha, fala para o pessoal aí que nós amamos eles, manda a nossa saudação para eles. Então, está aí a saudação do seu Tomás e da dona Libe, para todos vocês que os conhecem, que foram missionários no Brasil de 65 até 88. E meu pai acabou indo definitivamente em 91 de volta para os Estados Unidos. Então, eu quero convidar vocês para ficarem espertos aí para ver quando a gente vai lançar esse pacote. Nós queremos receber vocês nos Estados Unidos, e nós saímos de ônibus em caravana nos Estados Unidos e nos sites que tem a ver com o movimento de restauração. E lá em Kent Ridge, que o pastor Gerson foi lá, acho que ano passado, né, o ano passado, em vários lugares
algumas universidades, algumas igrejas. A maior igreja que tem nos Estados Unidos é uma igreja de Cristo. Não sei se você sabe, a igreja de Cristo é a igreja que tem mais mega igrejas nos Estados Unidos e é a igreja que mais cresce nos Estados Unidos. Fui contactado por uma igreja na Califórnia, onde é o mundanismo na América, essa semana, por um pastor que tem 12 mil membros, uma igreja de Cristo com 12 mil membros na Califórnia. Estive na Índia ministrando na Convenção Mundial em janeiro desse ano, e estava lá outro pastor de uma igreja em Los Angeles, 8 mil membros, uma igreja de Cristo em Los Angeles. Então, Deus tem abençoado as nossas igrejas nos Estados Unidos, elas estão crescendo, e Deus tem feito grandes coisas para a honra e glória do Senhor. E eu agradeço o privilégio e quero tentar, nessa manhã, nós possamos entender algumas coisas em relação à situação e o que levou a começar esse movimento. Quando nós vamos na nossa Bíblia, em João capítulo 17, nos versículos 20 em diante, nós encontramos Jesus fazendo a sua oração antes de morrer. A palavra de Deus diz Jesus orando: a minha oração não é apenas por eles, não é apenas para os discípulos, mas rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creai que tu me enviaste. Então o Senhor Jesus, a última oração dele antes de morrer, ele está orando para nós, para que nós sejamos um, assim como Jesus e o Pai são um. E ele diz assim: dei-lhes a glória que me deste. Então ele deu a nós a glória que o Senhor, Deus o Pai, o deu, né? Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então nós podemos ser um, porque nós já recebemos a glória que o Pai deu a Jesus, ela já está em nós através da salvação que recebemos em Cristo Jesus e a habitação do Espírito Santo. E ele diz assim: eu neles e tu em mim, quer dizer, Jesus através do Espírito em nós e o Pai em Jesus. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Eu acho interessante que Jesus, nos seus últimos momentos de vida, ele ora pela nossa unidade, ele ora para que nós sejamos um, e foi exatamente isso que trouxe o movimento a ser criado. Presta atenção, vamos fazer uma pequena viagem. Esse movimento que nós estamos falando dele, no final dos anos 1700, nós encontramos uma igreja totalmente dividida, uma igreja totalmente brigada. Uma igreja onde que se eu sou presbiteriano, eu não converso com metodista. Se eu sou metodista, eu não converso com batista. Se eu sou batista, eu não converso com anglicano. Não só isso, mas havia muitas divisões dentro da igreja. Por exemplo, o Thomas Campbell, quando estava ainda na Irlanda, para vir para os Estados Unidos, né, que os nossos fundadores vieram da Irlanda, da Escócia, para os Estados Unidos, ele era de uma igreja que era não burguesa, a igreja presbiteriana não burguesa, porque tinha a presbiteriana burguesa, e os presbiterianos burgueses, que eram ricos, não se comunicavam com os presbiterianos pobres. Não podia ir na mesma igreja, não podia entrar dentro do mesmo templo, não dá para... Eu sou rico, pô, você é pobre, vai lá para outro lugar, vai lá para o meio do mato, tem uma igrejinha lá, né? E ele saiu e foi para os Estados Unidos e achou que chegar nos Estados Unidos, uma nova terra, tudo vai ser diferente, que nada. Chegou lá, todas aquelas divisões eram as mesmas nos Estados Unidos. E no meio de tudo isso, as igrejas tinham parado de tomar a ceia dominicalmente, porque todos os reformadores que foram mencionados aqui ontem à noite, obrigado pela aula de história para o pastor Edson, eu e o pastor Gerson estavam falando, nós temos que... Eu fui para o hotel ontem à noite e chequei um monte de coisa que eu não ia falar mais hoje, porque ele falou ontem à noite, né? O Gerson checou um monte também, e eu falando hoje, ele vai checar um monte, há de sobrar alguma coisa para amanhã cedo, né? Depois do pastor Edson ministrar hoje à noite. Porque o tema é o mesmo, um falando sobre a reforma, outro sobre a restauração, e eles se entrelaçam, e a gente vai tirando fora aquilo que o outro já falou e tentando não ser repetitivo. Mas foi maravilhosa a aula de história, as datas, lembrar os nomes. Há poucos dias atrás eu dei uma aula no nosso seminário em São Paulo, exatamente dessa parte da história que foi mencionado ontem. Foi muito legal, foi muito bom, e eu convido vocês a amar a história da igreja. Muito bom saber quem fez o quê. Não foram todos santos, fizeram muitas coisas erradas, né? Mas fizeram muita coisa certa. Como nós, né? Que erramos bastante, mas também acertamos de vez em quando. E nós devemos buscar o que tem de bom e deixar o que tem de ruim de lado, né? Retém o que é bom e o resto deixa para lá. Mas nós encontramos nesse momento da história
uma igreja nos Estados Unidos totalmente dividida, totalmente brigada, aonde eu ia falando que todos os reformadores, João Calvino, John Wesley, Martim Lutero, os anabatistas, todos eles tomavam a ceia dominicalmente. Depois que eles morrem, a segunda geração das suas denominações param de tomar a ceia dominicalmente, porque eles entram na situação de que quem pode servir a ceia? E alguns começam a defender que só pode servir a ceia se for uma pessoa ordenada ao ministério. Como a maioria das igrejas não tinha alguém ordenado ao ministério, eles começaram a proibir a ceia dominical, só quando tivesse a pessoa, o reverendo, passasse por lá, podia fazer a ceia. Por isso que deixou de fazer a ceia dominical, depois que os reformadores morreram e passaram a fazer assim, de vez em quando. Nos Estados Unidos começaram a fazer o que eles chamavam de comunhão, que era a ceia do Senhor, uma vez por ano em muitos lugares, e foi o caso de Bardstown. Bardstown saiu no final dos anos 1700, no começo da virada ali do século, convidando pessoas para participar dessa grande ceia que ia ser em Kent Ridge, né? Essa grande ceia que ele pretendia, nós somos simplesmente cristãos, vou colocar aí o Kent Ridge aí, que foi o grande avivamento da América. Coloquei algumas fotos, porque aí você pode olhar para a foto, não tem que olhar para mim. Ele saiu convidando as pessoas para ir para essa grande comunhão que ia acontecer na igreja dele, e que estava marcado para ser realizado ali em 1801, em agosto de 1801, dia 6 de agosto, era uma sexta-feira, quando as pessoas começaram a chegar lá. Mas é interessante, eu comecei a ler sobre o assunto, comecei a procurar publicações sobre esse grande avivamento, escrito por outras pessoas, e eu não sabia de uma coisa. Ao fazer essa viagem, 2, 3 anos antes, convidando para passar esses 3 a 5 dias em Kent Ridge, que acabou sendo mais do que isso, Bardstown recebeu algumas revelações, algumas palavras proféticas. E as pessoas falaram assim, Bardstown, algumas mulheres, homens, em alguns lugares diferentes, Deus vai fazer um grande avivamento na América, começando por você. E ele ouvia aquela palavra, e ele era um evangelista, avivalista. Bardstown chegou a pregar, ligando fogo nos pauzinhos no meio no púlpito, né? Preparava lá, colocava fogo e colocava como é que chama, marionete na mão, e colocava os pés e ia colocando no fogo e fala, se você não crê em Jesus, você vai queimar no inferno, né? Ele era esse tipo de evangelista, né? Chamando as pessoas para crer que Jesus Cristo era o Filho de Deus, né? Para ser salvo. Bardstown era um pregador assim, um avivalista mesmo, ou você aceita ou vai para o inferno, né? E ele viajava para todo lado, tinha várias congregações debaixo da liderança dele, e ele começou a receber essas palavras proféticas. Ele viu algumas manifestações espirituais que eram desconhecidas nessa viagem que ele fez. Ele voltou ali para Kent Ridge, onde era a igreja dele, onde ele ficava, morava, e ele esperou que chegasse aquele avivamento, e não chegou. Houve uns 2 cultos em diferentes datas, onde 2 mulheres diferentes na igreja trouxeram a palavra de revelação, de conhecimento, profética, como você queira chamar. E falou rapidamente que viu o avivamento através dele, e ele ficou esperando aquilo. Passados-se quase 2 anos, chegou o grande dia dessa grande ceia. Irmãos, diz os escritores e os jornais da época, não é nem os escritores evangélicos, os jornais da época, que as carruagens, as carroças, as charretes, os cavalos encheram aquelas pequenas estradas de Kentucky. O Gerson foi lá e viu que ele estava no meio do nada, né? E a poeira era tão alta que quando olhava via aquele poeirão à distância, das pessoas viram. Sexta-feira, dia 6 de agosto de 1801. E estão chegando. Eles estão mais ou menos 32 quilômetros de Lexington, Kentucky, que era a região mais habitada do estado de Kentucky, onde tinha a maior habitação do estado. Ainda está a 32 quilômetros dali, mas naquela época era tudo terra. E o pessoal foi chegando. Na sexta-noite, era costume, quando iam o pessoal tomar essa grande ceia, eles começarem a jejuar e começar a buscar Deus. E aí começou algumas manifestações espirituais. E no meio dessas manifestações espirituais que houve ali, as pessoas começaram a montar em cavalo e correr para Lexington e avisar, tem alguma coisa acontecendo em Kent Ridge. E aí um homem pega no sábado pela manhã, está indo na sua charrete para Kent Ridge para ver o que está acontecendo, e eles param para escrever para um amigo em Baltimore, escreve uma carta, para num lugar do correio e manda um cavalo levar
para Baltimore uma carta dizendo: eu estou indo para uma reunião de comunhão. Comunhão, traduzindo para o português, ceia do Senhor. Uma grande ceia do Senhor. E eu quero dizer, vai ser a maior de todas já ouvida na história. Olha, eu acho que vai ter umas 10 mil pessoas lá. Todo mundo está indo para lá. O que ele não sabia é que ele subestimou. Porque naqueles dias passaram mais de 20 mil pessoas ali, naquele avivamento. No meio do nada. O Gerson esteve lá, não é nada. Você vai lá, você que for nos Estados Unidos conosco em 2019, você vai lá e você vai ver. E as pessoas foram chegando. E as coisas foram acontecendo no sábado, e foram acontecendo no domingo. E aquilo durou uma semana toda, até o próximo domingo, quando eles tomaram a ceia do Senhor. E havia ali pregadores presbiterianos, havia ali pregadores batistas, havia ali pregadores metodistas, todos pregando. Eles subiam num toco de madeira e começavam a pregar e juntavam o pessoal. E era culto 24 horas por dia. Eram pessoas arrebatadas, eram pessoas cheias do Espírito, eram pessoas com revelações, eram pessoas com profecias, eram pessoas com todos os dons, menos falar em língua e interpretar a língua. Os outros dons todos foram manifestos no avivamento de Ken Ridge. Numa época onde nos Estados Unidos os evangélicos tinham se apostatado, abandonado a igreja porque eles estavam sendo prósperos. Interessante, né? Eu estava lendo sobre isso e falei assim, parece um pouquinho com o Brasil de hoje. O pessoal começou a ter um dinheirinho, um carrinho, uma casinha, porque eles chegavam nos Estados Unidos e começaram a ir do leste para o oeste dos Estados Unidos, do leste para o oeste dos Estados Unidos, e eles começaram a ter terra, começaram a ter gado, começaram a ter casa própria, começaram a ganhar ouro, né, ganhar dinheiro, ter uma vida estável e beber muito, muito vício. Né? Naquela época ainda não era droga, hoje é o problema do crack e tudo mais aí que está varrendo a nossa nação. Né? O alcoolismo e tudo, muito álcool, muito dinheiro, muita prosperidade, nada de igreja. Ninguém queria nada mais com a igreja. As igrejas vazias. Vários missionários presbiterianos, metodistas que vieram da Europa, chegaram e encontraram aquela situação e escrevem nos seus livros, dizendo que encontrou uma América onde eles duvidavam que ainda houvesse uma alma salva naquela nação. Interessante você chegar num país onde foi todo mundo que foi lá para poder desbravar aquela nação, supostamente eram evangélicos, mas quando alcançou a prosperidade, parece que as pessoas esquecem de Deus. É interessante isso. Eu não sei, isso não vai acontecer no Brasil, não tem acontecido no Brasil, né? E o declínio da membresia estava caindo. A igreja metodista, que tinha na época mais ou menos uns 67 mil membros, já tinha caído para 62 mil membros. Nessa virada do século nos Estados Unidos, estava caindo. E as igrejas todas perdendo membresia, as pessoas vivendo uma vida mundana, e nós encontramos de repente um avivamento que acontece no meio do nada, com um pastor que ele estudou para poder ser ordenado, porque na igreja presbiteriana sem estudar você não é ordenado, aonde pastoreava várias igrejas num circuito que ele fazia, num lugar pequeno, e Deus se manifesta naquele lugar. E só para você imaginar, em 8 anos do dia do avivamento, para 8 anos depois, quando chegou em 1809, Bart Stone e o seu ministério já tinham plantado 300 igrejas nos Estados Unidos. É esse avivamento que eu estou querendo, irmãos. É esse avivamento que eu estou querendo, que aconteça numa cidadezinha de Goiás, de São Paulo, algum lugar, um avivamento onde Deus usa com poder e graça tão grande que saem homens e mulheres dali, que são plantadas em 8 anos no Brasil, 300 igrejas. Não é um avivamento só de barulho, de movimento, é um avivamento que traz vidas. Um avivamento onde a igreja cresce, onde as coisas acontecem, e você pode ver que as pessoas estão experimentando, não só dons espirituais, mas experimentando uma mudança de vida. Pessoas pararam de beber, pessoas largaram o vício, pessoas largaram o amor ao dinheiro e voltaram para a igreja, e voltaram à conscientização que nós precisamos pregar o evangelho, que a América precisa ser transformada. Um escritor da época, historiador, escreveu que essa reunião foi a maior reunião religiosa que a América experimentou naquela época. E um escritor atual sobre o assunto diz que até hoje não houve uma reunião religiosa que surgisse tanto efeito no meio evangélico na América até o dia de hoje. Nós precisamos de uma reunião dessa. Nós estamos precisando de uma reunião dessa.
Eu não sei se vocês sabem, mas ao passar dos anos, todos os anos o americano tem mania até hoje, de promover avivamentos. Eles chamam a Semana do Avivamento. E aí começa num domingo e termina no outro. E por anos e anos eles oravam aquela semana toda, em todos esses lugares, pela América toda, dizendo assim: Senhor, que seja outro Ken Ridge. Senhor, que seja outro Ken Ridge. Nós oramos que seja outro Pentecoste. E eles oravam lá que seja outro Ken Ridge. Que aconteça a manifestação do teu Santo Espírito como foi em Ken Ridge. Eu coloquei algumas fotos, não sei se dá para você ver. Está vendo a multidão? Né? De pessoas. Eles construíram um pequeno palanque lá. Olha aqui. Isso são fotos que tiraram na época, pinturas que fizeram na época. E eles dizem que nessa reunião, no meio do mato, ficavam realmente pessoas distantes zombando, mas a maioria, ela se agregou e ela participou e ela aceitou o que estava acontecendo. Eram das crianças aos mais velhos, cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios da presença de Deus. Cheios da vontade de sair daqui e levar o Evangelho para toda a América e daí em diante. Acho que eu tenho mais uma foto aqui para vocês. Aí. Do pessoal pregando. Essa foto aqui, ela relata as pessoas que caíam no poder do Espírito, ficavam deitadas, ficavam arrebatadas ali horas, voltavam e contavam o que tinha visto, o que tinha acontecido. Interessante, né? Muita gente, através da história, quis esconder tudo isso, né, do nosso movimento. Não precisa esconder não, o que é do Espírito Santo tem que mostrar. Amém? Glória a Deus. Aí está aí o local na época, essa era a igreja. Pronto. Essa era a igreja na época. Onde Deus usou, você está olhando lá para a sua igreja e está falando assim: nós somos pequenos. Mas, olha aí, você às vezes fala: minha igreja é pequena, minha igreja está no meio de nada, aqui que é a minha cidade. Os maiores movimentos que Deus fez na história da igreja foi com igrejas pequenas, foi com poucas pessoas. Não foi com grandes massas. Hoje ela está assim, ó. Coberta, né? Toda coberta em volta dela para você entrar lá dentro. Eu já estive lá dentro também, como o pastor Gerson e outros aqui estiveram lá visitando, e você, se for nos Estados Unidos, vai poder experimentar essa visita a esse local, que é sensacional, né? E você vai poder aprender um pouco mais sobre a nossa história ali. Mas, irmãos, quando nós vemos isso acontecendo, com a Bardstown, no mesmo tempo nós temos lá, no outro lado do mundo, né, na Europa, lá na parte superior, homens que estão vindo para a América. Esse é Bardstown. Ele nasceu em 1872, morreu em 1844. Esse era Bardstown, esse evangelista que saiu pregando o Evangelho e levando tantas pessoas a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e quem Deus usou para o avivamento. Quando perguntaram para Bardstown o que ele achou do avivamento, ele falou assim: foi um movimento do Espírito Santo que eu não esperava, que eu experimentei e que eu gostaria que nunca tivesse acabado. Aí perguntaram para ele por que acabou? Por causa da meninice do povo de Deus. Porque as pessoas começaram a usar os dons do jeito que queria e não deixar o Espírito Santo usar os dons nas pessoas que ele queria. E é o mesmo problema que muitas vezes nós temos nos dias de hoje. Nós queremos manipular os dons do que deixar simplesmente fluir. Deixa fluir. Deixa o Espírito Santo te usar. Se é você, glória a Deus. Se for outro, glória a Deus também. É a obra do Espírito. Amém? E é aí que nós chegamos aqui em outros patriarcas, que esse aqui é o Thomas Campbell. Nós vemos que Alexander Campbell, ele sai da Irlanda em 1807. Thomas Campbell, desculpa. 1807, e ele vai para os Estados Unidos. E quando ele chega nos Estados Unidos, ele vê toda aquela divisão e ele começa a procurar a unidade do corpo de Cristo. E em 1809, ele escreve a declaração, discurso que vocês provavelmente vão ouvir dela amanhã cedo. Eu prometi que vou falar só coisa de história aqui, não vou falar nada de doutrina e marcas da igreja. Vamos deixar isso para o pastor Gerson amanhã. Ele falou: fala da história. Eu falei: vou tentar. E então a doutrina vocês ouvem amanhã, as marcas você ouve amanhã. Mas Thomas Campbell, ele, ao escrever a declaração, o discurso e tudo mais, o seu filho ainda, Alexander Campbell, ainda não estava na América. O filho dele estava vindo a caminho com a esposa dele e os outros irmãos. E ele, ao vir, o filho dele está chegando, ele fica preocupado. Como é que vai ser
Meu filho vai chegar, ele é um presbiteriano, ele é um pastor também, e eu agora estou com esse negócio de unir, para mim tanto faz qual igreja é, né? Tanto que, voltando um pouquinho a Bart Stone em 1801, com o avivamento, o que a igreja presbiteriana faz com ele? Expulsa ele. Aí ele cria a igreja presbiteriana dele, chamada a presbiteriana de Springfield. Em 1804 ele chega à conclusão, em dia 24 de agosto de 1824, de junho, 28 de junho de 1804, ele chega à conclusão que ter montado outra igreja estava errado, que eles iam só chamar a igreja de Cristo ou a igreja cristã. E aí o pessoal falou assim, se nós não vamos ser presbiterianos, o que nós vamos ser? E aí ele respondeu aquela clássica resposta, somente cristãos. Somente cristãos. No meio de tudo isso, no outro lado dos Estados Unidos, em outro estado, você tem que lembrar que o país está todo dividido, e cada estado é uma denominação. Ohio é batista, as Carolinas são metodistas, está entendendo? A Pennsylvania é presbiteriana, o estado de Maryland, já viu o estado de Maryland? Que é o estado onde tem o Distrito de Colômbia, onde mora o presidente dos Estados Unidos? Não vamos falar sobre o presidente dos Estados Unidos agora. Começa a pensar no Trump aí, não. Todo mundo já viu o cabelinho dele assim. Né? Deixa isso para lá. Maryland, o que é? Mary, Maria, land, terra de Maria. Quando os católicos chegaram nos Estados Unidos, eles falaram, está aqui, esse lugar é de vocês, Maryland. Vai ser a terra de Maria, vocês moram aí, vocês estão proibidos de ir para outros estados. A coisa era tão dividida, eu quero que vocês entendam. Cada estado era uma denominação, e cada denominação era dividida em vários grupos. Essa é a situação de quando chega o avivamento, de quando Thomas Campbell chega nos Estados Unidos, quando Alexander Campbell chega nos Estados Unidos. Essa é a situação da América. E o filho dele está vindo, só que no caminho, no filho dele, no navio que ele vinha, teve um pequeno naufrágio, parou na Escócia, estudou mais um pouco, e acabou de chegar com a mãe dele, com os irmãos nos Estados Unidos. O filho dele era um cara muito culto, e ele veio traduzindo dentro do navio o Novo Testamento do grego para o inglês. Era um cara fluente no grego bíblico. E ele, Alexander Campbell, dentro do navio, na viagem, ele simplesmente resolveu traduzir o grego. E ele traduzindo, ele falou assim, batismo é por imersão. Batismo não é para criança. Todo mundo é sacerdócio real. Tenho vivido um evangelho muito diferente. O que eu vou fazer quando chegar lá, quando eu encontrar meu pai? Tudo isso está acontecendo com o pai dele lá. Quando os dois chegam, os dois se encontram e começam a conversar, e eu também, mesmo, é verdade, eu concordo, nós somos um mesmo, nós somos uma só igreja, não é a placa que salva, não é o pastor que salva, não é o líder que salva, não é a denominação quem salva é Jesus. Que bênção! Que bom seria que a gente entendesse isso no século 21, que quem salva é Jesus, não seria legal? Se a igreja entendesse isso e nós parássemos de defender placas, e como o pastor Edson falou ontem à noite, irmãos, é muito bom armenismo, calvinismo e tudo mais, mas Calvino não salvou você, armenismo não salvou você, e não salva você, quem salva você é Jesus. Você pode ter a sua preferência teológica, mas a sua preferência teológica não te salva. O que te salva é Jesus. Hoje nós temos vários métodos de crescimento para a igreja, e todos são maravilhosos, e todos têm coisa boa e ruim, e pode ser usado para a glória de Deus, mas eles não salvam você, quem te salva é Jesus. Quer usar um método, usa para a glória de Deus, não quer usar, não usa, mas não fica criticando um ao outro, porque Jesus, ele orou para a nossa unidade, não para nós criticarmos uns aos outros. Então você é calvinista e o outro não é, tanto faz. Você usa um modelo, o outro não usa, tanto faz. O que importa é que todos estão pregando Jesus Cristo. E foi isso que Alexander Campbell entendeu, foi isso que Thomas Campbell entendeu, foi isso que Bart Stone entendeu. Que não é a placa da igreja, não é a doutrina da igreja, não é o credo da igreja, não é o pastor da igreja, o líder, é Jesus Cristo. E quando nós entendemos isso e vivemos em unidade, apesar das nossas diferenças, porque nós vivemos unidos em Cristo, a igreja cresce. A maioria dos conselhos de pastores que já participei na minha vida, e já participei de muito, e no momento o único que eu participo é o Conselho de Ministros das Igrejas do Brasil, das Igrejas de Cristo. Não participo mais nenhum outro conselho de pastores, porque infelizmente é um ladrão do meu tempo,
eu achei assim, preferi não participar. Já começa derrotado, porque ele já começa querendo saber quem que é o chefe, quem vai ser o líder, quem que vai mandar, quem vai cuidar do dinheiro. A unidade não está em Cristo, a unidade está nos projetos. É quanto que a prefeitura vai, na minha cidade lá em São Paulo, lá perto de São Paulo, onde eu pastoreei nos anos 2000, teve 2 pastores da mesma denominação, só que dividida na cidade, que na frente do prefeito, brigando por causa da verba para a Marcha para Jesus, um deu murro na cara do outro. Eu tive que ir na próxima semana pedir uma audiência com o prefeito, levar uma Bíblia para ele e pedir perdão em nome dos evangélicos. E falei, isso não é cristianismo. E o prefeito olhou para mim e falou assim, pastor, o que eu posso fazer pelo senhor? Eu falei, nada, eu só vim aqui te dar uma Bíblia, com a dedicatória e orar pela sua vida. Não quero tomar seu tempo. Mas pastor, todo pastor que entra aqui pede alguma coisa, o que o senhor quer pedir? Eu não quero pedir nada, só perdão. Só perdão pelo que fizeram no sábado naquela reunião. Né? Não é um ato de cristão. Se nós estivéssemos todos unidos em Cristo, ninguém quer que o outro seja igual a gente. A gente quer que todos nós sejamos como Cristo. E como eu ainda não sou como Cristo, eu não tenho como cobrar do meu irmão ser o que eu ainda não sou. Eu estou lutando para isso. Então eu paro de procurar o cisco no olho do irmão e vou tentar tirar a trave que está dentro do meu. E aí as coisas funcionam melhor assim. E quando nós encontramos o movimento, é exatamente isso que está acontecendo. Aonde esses homens, eles estão indo, buscando essa unidade. Vamos ver se a gente consegue novamente o computador funcionar aqui. Está aí o Alexander Campbell, que foi o teólogo. Alexander Campbell era um homem assim, teólogo, que teve o privilégio de chegar na América e casar com uma mulher, filha de um homem muito rico. Mas muito rico. Não é pouco rico, não, muito rico. E quando chegou a hora que seu filho nasceu, ele teve que parar e pensar se batiza o filho infanto ou não, e ele decidiu que não estava certo, que ia esperar. Ao mesmo tempo, ele e o seu pai tiveram que decidir se batizava ou não batizava, se eles eram batizados ou não batizados nas águas. E é engraçado que conta uma história que Thomas Campbell, ao ele pregar sobre o batismo por imersão, um irmão pegou e levantou a mão, eu fui batizado quando criança e eu quero ser batizado nas águas. E Thomas Campbell diz a história que Thomas Campbell pegou, foi até a beira do rio, descobriu um galho que passava na parte do rio, e ele subiu nesse galho, segurando um galho de cima, e ele batizou o irmão que queria ser batizado sem entrar dentro da água. Colocou ele lá dentro e trouxe para fora. Porque ele ainda estava incerto dele ser batizado. O grande problema é o seguinte, eles estavam pensando nos seus avós, nos seus pais. E eles pensavam assim, se eu for batizado agora por imersão, dizendo que o batismo por aspersão que eu recebi como infanto, eu estou colocando meus pais, os meus avós, meus tataravós no inferno. Era a mentalidade deles. Mas depois eles entenderam que eu tenho que agir de acordo com o meu conhecimento, e eles agiram de acordo com o conhecimento deles. E cabe a Deus julgar todas as coisas. E dentro do conhecimento deles, eles tinham que agir. Então, tanto Thomas Campbell como Alexander Campbell acabaram batizando nas águas e prosseguiram em batizar as pessoas nas águas. De forma que nós vemos, nesse momento do movimento, aonde Alexander Campbell é casado, tem filhos, e o seu sogro falece, e a sua esposa também falece, e ele recebe uma fortuna, nada mais, nada menos hoje, calculando de acordo com as pessoas da matemática e das finanças, uns 8 milhões de dólares. Pouquinho dinheiro, quase nada, né? Quase nada ele recebe. E sabe o que ele faz? Ele faz como eu e você faríamos, em fazer grandes investimentos para nós ficarmos ainda mais ricos. Não. Ele pega todo esse dinheiro e investe no reino de Deus. Ele tinha um jornal que ele escrevia. E esse jornal pôde correr toda a América porque ele bancava o jornal. Ele constrói uma universidade para preparar pessoas para o ministério. E traz as pessoas para estudar lá sem pagar. Pessoas que tinham chamado. Ele vai investindo o dinheiro dessa forma. Ele recebe vários escravos como a herança do seu sogro, e ele emancipa todos os escravos, e todos eles moram com ele até a sua morte, e cuidam dele porque ama ele e ele os paga. E ele defendeu a emancipação dos escravos em todo o tempo.
Ele, com essa condição, ele no meio do caminho, ele que tinha sido presbiteriano e tinha passado a ser batista e descobriu que os batistas daquela época onde eles estavam também eram calvinistas, ele resolveu sair ali da igreja, daquele ramo de batista por causa do calvinismo e começar simplesmente a igreja Discípulos de Cristo. Ele pode contratar um cara chamado Walter Scott, que era um evangelista batista que pregava o batismo por imersão, mas para a remissão dos pecados igual ele. Já pregava assim, já tinha um panfleto que ele tinha feito assim que ele chegou da Escócia, nos Estados Unidos, e que distribuía esse panfleto para todo lado, onde tinha a pregação dos 5 dedos, né? A pregação com os 5 dedos da mão, que ele pregava o evangelho, e ele pôde bancar esse cara para ele poder sair pregando o evangelho. Walter Scott, em 30 anos, batizou cerca de 32 mil, quase 33 mil pessoas em 30 anos de ministério. É esse avivamento que eu quero, irmãos. 30 anos de ministério, poder falar que eu batizei mais de 30 mil pessoas. Eu estou fazendo 29 anos de ministério com a minha esposa e eu cheguei já a mais de 500 pessoas, mas é muito pouco em comparação com o Walter Scott. Se for comparar com ele, eu não estou muito bem. Está aí o Walter Scott. Ainda tenho muito ainda para chegar nos 30 e tantos mil. Tem um ano só para fazer os outros 32 mil e pouco pessoas. Aonde ele investe o dinheiro numa pessoa que ele viu que a pessoa tinha o dom de pregar, de plantar igreja. E tudo isso leva nessa unidade que esses irmãos estão buscando e estão criando, levam eles a entender que a igreja pode andar junto. E esse homem que tem tanto dinheiro, que faz tantos debates públicos, porque Alexander Campbell era um homem de debate público. Ele debateu líderes da igreja presbiteriana, líderes da igreja metodista, líderes da igreja batista, e ele teve um debate público que foi chamado nacionalmente com o bispo da igreja católica. E os dois debateram publicamente o dia todo, um do lado do outro, batendo doutrina, e ele arrebentando o bispo arrebentando de volta, e os dois debatendo, e eles saíram dali com uma conclusão, os dois, que a igreja e a escola têm que andar juntos. Toda igreja deve ter uma escola. A igreja católica tem feito bem esse trabalho. A igreja de Cristo dos Estados Unidos faz até bem esse trabalho. Nós estamos precisando fazer mais esse trabalho no Brasil. Imagina uma escola em cada igreja nossa, ensinando as crianças desde o jardim de infância até formar, e depois nós temos as nossas faculdades, como as igrejas de Cristo têm 33 faculdades nos Estados Unidos, onde as pessoas podem formar em várias áreas, mas formam em Bíblia também. Onde nós tenhamos no mercado de emprego, em todas as profissões, homens e mulheres de Deus que conhecem a Bíblia e estão testemunhando e estão ganhando almas. Coisa sensacional, coisa maravilhosa. Acho que nós devíamos começar a parar e pensar nisso. Porque Alexander Campbell foi deputado federal, deputado para o estado da Virgínia, durante 4 anos, só para poder passar essa lei, que é uma lei nacional dos Estados Unidos, que está em vigor até o dia de hoje, onde toda igreja tem permissão de ter uma escola. Hoje, nenhuma igreja no Brasil pode ter uma escola, você tem que abrir um CNPJ separado. Isso aí mudou algum tempo atrás. Eu tive que abrir outro CNPJ em São Paulo. Antigamente eu fazia tudo com um só. Depois que mudaram a lei, eu tive que ter o da associação e o da igreja. Porque a igreja hoje no Brasil não pode ter mais escola. Mas lá nos Estados Unidos, até hoje, a lei que Alexander Campbell levou para o governo federal e que foi passada, está lá até hoje. E toda a igreja pode ter uma escola. Conta a história que um dia Alexander Campbell estava cuidando do gado que foi do sogro dele, numa fazenda perto da sua casa, ali no estado da Virgínia. E chegou na sua casa nada mais, nada menos do que o bispo da igreja católica dos Estados Unidos, que ele tinha feito o debate. Ele foi sem avisar nada, viajou até a casa de Alexander Campbell, porque os dois tinham se tornado amigos, e ele foi lá porque ele estava tendo alguns problemas na América, ele precisava de conselhos, e ele foi pegar conselho com Alexander Campbell. E Alexander Campbell fica sabendo, ele vem de cavalo da fazenda, todo sujo, né, de estrume de gado e tudo mais, e ele desce do cavalo, entra na sala da casa dele e senta diante do bispo, conversa com o bispo e senta diante do bispo todo sujo da roça, né, da fazenda, com o bispo, sem se importar nem um pouco que estava de frente daquele homem, porque para ele todo mundo era sacerdócio real e não tinha ninguém maior ou melhor, e ele parou o seu trabalho para atender a outra pessoa, mas atendeu ele.
Esse era o tipo do homem que Alexander Campbell foi. E esse homem, ele contratou esse aqui, Walter Scott, que pregou o evangelho. Talvez o Gerson fale amanhã dos 5 dedos, eu não sei, isso é problema dele amanhã, porque doutrina é com ele. Vou deixar umas coisinhas para ti. Mas a verdade é que, nesse momento da história, que nós estamos aqui, na virada do ano de 1831, com 1832, já todos os dois com mais de 300 igrejas, né? Nos Estados Unidos, já tinham, só o lado, cada lado tinha mais de 20 mil membros, e eles resolvem se unir, os Campbells e os Stones, com todas as diferenças que eles tinham, muitas diferenças, várias diferenças. Bart Stone era aquele cara assim, evangelista, pregador, cheio do Espírito Santo, que cria em todo o misticismo possível. E Alexander Campbell, um cara assim, todo razão, todo cabeça, que misticismo tem que prestar atenção, porque a maioria, tudo é enganação. Um de um lado de uma forma, outro do outro lado de outra forma. Um pensava que o Bart Stone, que para realizar a ceia do Senhor e batizar tinha que ser uma pessoa ordenada. Já Alexander Campbell, não precisa. De um lado você vê Bart Stone dizendo que, olha, para pregar o evangelho basta ter o chamado, não precisa ir para a escola. Do outro lado Alexander diz, não, para pregar o evangelho tem que ir para a escola. Eles tinham todas essas diferenças. Naquele momento da história, Bart Stone estava com problema com a Trindade, ele estava defendendo o unicismo. E Alexander Campbell está dizendo, não, é Trindade. Eles estão em todas essas cartas, indo e voltando entre eles, e o povo dizendo, nós queremos andar junto. E eles pegaram todas essas barreiras, jogaram para o chão, e falaram, vamos unir. E eles fazem uma ceia do Senhor na virada de 1831 para 1832, aonde reúne os líderes de todas as igrejas de Bart Stone, quase todos de Alexander Campbell, e no caminho para lá, Alexander Campbell teve uma dor de cabeça e não conseguiu chegar. Eu já falei para vocês que todo líder tem problema, né? O do Alexander Campbell era toda vez que ele tinha uma dúvida, ele tinha dor de cabeça e não chegava no lugar. Ele fez isso muitas vezes na vida dele. Eu estou indisposto, não vou poder ir nessa reunião. Ele tinha problemas com o misticismo, com todo aquele mover do Espírito Santo, então ele preferiu ficar quieto. Mas a igreja se uniu e ela se tornou uma só, apesar de Alexander Campbell. Bart Stone estava lá, pronto para dirigir tudo. Vamos embora, vamos ganhar o mundo para Cristo, né? E eles tiveram condição de, no meio de todas essas diferenças, se unir. E eu pergunto para nós nessa manhã, quais são as diferenças que estão nos mantendo à parte um dos outros? O que nos impede de ser a igreja de Cristo? Por que nós olhamos para o outro e procuramos o defeito no outro e não a virtude no outro? Por que nós hoje no século 21 ainda estamos presos ao que eu acho e não ao que o Cristo acha? Diz que não é para pregar, hoje é mais histórico, né? Desculpa, pastor, desculpa. Desculpa, perdão aí. Eu tinha aqui umas 5 páginas no meu tablet, eu nem abri ele ainda. Estou só com um papelzinho aqui de algumas anotações que eu fiz ontem à noite no quarto do hotel. Mas também o pastor Edson Gouveia pregou tudo ontem, né? Falou tudo ontem, está brincando. Queridos, nós encontramos eles se unindo. Quando começa a Guerra da Sucessão, que é a Guerra Civil dos Estados Unidos, em 1861, o movimento de sucessão tem 200 mil membros. Vocês prestaram atenção? Em 60 anos, 200 mil membros. Quantos anos de Brasil nós temos? Fazendo 70. Já temos 200 mil? Não é que eu quero comparar com eles, não. De forma alguma, porque Deus faz o que Ele quer, quando quer, do jeito que quer. Eu só acho que quando a gente anda em unidade, a coisa vai mais longe. Eu já fui encontrado muitas vezes na posição de que alguém chega em mim. Eu viajo muito, viajo o mundo todo pregando o evangelho. Deus tem me dado cada oportunidade que eu não entendo. Ano passado na Coreia, esse ano na Índia, ser presidente de uma convenção internacional dos Estados Unidos. Vou à África praticamente todo ano. Estive na Europa esse ano. Viajo para todo lado no Brasil, convidado para pregar.
igreja de Cristo, não igreja de Cristo, para mim tanto faz, onde me chama eu vou. Se não me chamar também não vou. E não fico me autoconvidando. Mas já foi esse tempo, né? Quando eu era mais jovem eu era assim. Você não me quer ir na sua igreja? Hoje já não estou mais preocupado com isso. Estou bem lá. O povo de São Paulo cuida muito bem de mim. Mas eu já tive situação dentro do avião, por exemplo, uma pessoa sentou do meu lado e começou a falar, e falou: o que você faz? Eu sou pastor evangélico, sou missionário, trabalhamos assim, assim. E ele mencionar algo de um pastor de televisão e eu querer demonstrar que eu sou diferente da televisão. E depois de eu dar toda a explicação que eu sou diferente do cara da televisão, ele falou assim: rapaz, mas eu nunca tinha pensado assim, eu assisto aqueles programas de televisão e gosto tanto, Jesus fala tanto comigo. E minha cara, ó, que perca de tempo, eu podia estar falando de Jesus com ele. Então hoje, no século 21, não sei vocês, mas lá em São Paulo, as pessoas gastam muito tempo falando das diferenças entre as igrejas, as denominações, e o que passa na televisão e deixa de ter, e não fala de Jesus para ninguém. Eu estou num estado que tem 40 milhões de habitantes, eu estou numa cidade que a grande São Paulo tem 20 milhões de habitantes, e o estado de São Paulo tem 9% de evangélicos. E os evangélicos que eu conheço, tudo fala mal um do outro. Você já pensou que no Rio Grande do Sul tem 1,5% de evangélicos? Que o estado de Minas, que tem uma grande igreja na capital, só tem 6% de evangélicos? Que o Rio de Janeiro, ele está em torno de uns 5,5% de evangélicos. Tem muita gente para ganhar para Jesus, irmãos. Jesus falou assim, que eles sejam um para que o mundo saiba que tu me enviaste. Irmãos, na hora que a igreja começar a ser uma, só nós das igrejas de Cristo começarmos a pregar o evangelho e parar de pregar a nossa placa, o nosso pastor, o nosso modelo, o nosso isso, o nosso aquilo, a minha diferença do outro. Vamos falar só de Jesus. Vamos falar de Jesus. Vamos ser unidos, joga as diferenças de lado e vamos fazer algo para a glória de Deus. Eu sou convidado para pregar em igrejas pentecostais, o pastor velhinho chega em mim, aquela igreja pentecostal grande, de denominação grande no Brasil, o pastor velhinho chega em mim, me abraça e fala assim: pastor, eu quero que o senhor venha mesmo pregar, mas o senhor sabe, eu falei, eu rapo a barba, não tem problema. Irmãos, eu rapo a barba para pregar numa igreja pentecostal, porque eu vou falar de Jesus. Pastor, o senhor foi pregar na igreja neopentecostal, eu fui pregar de Jesus, para mim não importa qual a denominação, não importa a placa, eu vou lá por causa de Jesus. Sou convicto, igreja de Cristo, creio que nós temos o melhor governo, a melhor doutrina bíblica de qualquer outra igreja na face da terra. Mas eu amo a frase que nós não somos os únicos cristãos. Nós não somos os únicos. Os meus irmãos das outras igrejas também são. E sabe, eu sou convidado para pregar em igreja que se caiu alfinete no carpete você ouve. E eu prego e seguro a onda. Para não escandalizar. Porque eu respeito eles. Antigamente, quando eu era jovem, vou pregar nessa igreja, vou levar o fogo lá. Era a primeira e última. Quem leva o fogo é o Espírito Santo. Eu tinha 12 anos de idade na minha casa, tocando violão, cantando. E eu tive uma experiência com o Espírito Santo e comecei a falar em línguas. Filho de missionário americano que naquela época não cria nos dons espirituais. O Espírito Santo falou assim: pode ficar tranquilo que eu vou avivar a minha igreja. Eu só estou te mostrando o que eu vou fazer, mas não é você quem vai fazer. Eu entendi. Com 12 anos de idade eu entendi. Sou eu que vou fazer. E veja que nós somos a única igreja no Brasil que passamos pela renovação sem ter a tradicional e a renovada. Nós não dividimos por isso. Está avisando aqui que eu tenho que parar de pregar. Irmãos, quando a igreja anda unida, ela vai mais distante.
E é interessante meu pai hoje ser presbítero de uma igreja nos Estados Unidos, e quando eles foram contratar o último pastor que está lá agora há uns 15 anos, enquanto não apareceu um que cria nos dons do Espírito para o dia de hoje, ele não contratou. Os presbíteros da igreja não aceitaram. É interessante isso, né? Como é que o Espírito Santo vai fazer na obra? E mostrando um pouco da nossa história aqui, infelizmente, quando chega em 1909, a igreja já tem quase 1,5 milhão de membros. 100 anos depois do discurso, declaração e discurso de Thomas Campbell. A igreja já está grande. Sabe o que os irmãos resolvem fazer? Vamos discutir usos e costumes de instrumento, não instrumento, pagar ou não pagar o obreiro. Vamos começar com discussão de quem segura no prato da ceia ou não. A primeira igreja que meu pai pastoreou nos Estados Unidos, no estado de Louisiana, quando o presbítero orava a ceia do Senhor e saía distribuindo, só podia o presbítero, ele estava fazendo o mestrado dele. Se um membro da igreja tocasse no prato na hora de pegar o cálice ou o pão, tinha de voltar lá na frente e orar de novo. Sabe, quando a gente começa com essas coisas carnais, a igreja acaba. A igreja é destruída. E foi assim que dividiu o grupo, que é chamado hoje de igreja não instrumental, a capela. E na verdade eles não dividiram por causa dos instrumentos, a maior divisão foi se pagava ou não o obreiro. Mas a maioria que era contra pagar, preferia não usar o instrumento. E a maioria que era a favor preferia usar o instrumento. Isso é tão verdade que um monte que gostava de instrumento acabou andando com o pessoal que não usava, e um monte que não gostava de instrumento acabou ficando com o pessoal que usava, porque concordava e discordava de pagar o obreiro. O maior motivo foi esse. E no final dos anos 20, quase 30 nos Estados Unidos, começou uma onda, porque tem 6 universidades nos Estados Unidos federais hoje que eram faculdades das igrejas de Cristo, que o governo federal foi lá e falou, olha, a gente vai cuidar dos outros ensinos e você cuida da área teológica. E nessas universidades federais, aonde ficaram os irmãos discípulos, e eles começaram a pregar uma tal de teologia da autocrítica da Bíblia, que é a teologia liberal. E aí surgiu um movimento dos Estados Unidos que foram as faculdades bíblicas, os Bible Colleges. Conta uma resposta a isso. E essa divisão acaba acontecendo entre os discípulos e a Igreja de Cristo cristã nos Estados Unidos no final dos anos 60. Eu quero dizer para vocês o seguinte, essa igreja dos discípulos, ela perde em torno de 100 igrejas por ano, nos últimos 10 anos. 100 igrejas por ano, que fecham ou desligam dos discípulos e passam a ser igrejas independentes como as nossas, por causa da teologia liberal. E a igreja a capela, ela está passando por um momento onde ela está se tornando principalmente as grandes instrumentais. As maiores já são. As duas no Texas, que eram as duas maiores, hoje os instrumentos. E não são mais a capela. Automaticamente foram removidas. Um cara aí que a Assembleia de Deus lança vários livros dele, e todo assembleano acha que é deles, mas ele é nosso, é o Max Lucado. Max Lucado foi missionário no Brasil pela Igreja de Cristo a Capela, e é pastor de uma igreja de Cristo em Santo Antônio, Texas, que hoje é totalmente instrumental, todos os cultos dele. Inclusive sustenta a obra no estado de São Paulo. O que eu quero voltar aqui e encerrar, e vou encerrar mesmo, é convidar vocês para nós como corpo de Cristo andarmos em unidade. Deixa essas barreiras cair por terra. Deixa as barreiras cair por terra. Sabe, coisa mais triste que tem é você encontrar um pastor que tem rancor de outro pastor, tem mágoa um dos outros. Seu ministério nunca vai romper. Pessoas que ficam falando mal um dos outros, do que procurar a virtude nas pessoas. Nós temos que unir, irmãos, se nós queremos crescer. Se nós, como movimento de restauração no Brasil, queremos crescer, nós vamos ter que andar mais unidos.
Não importa o ministério que você faz parte, ou se a sua igreja não faz parte de ministério nenhum, não importa se a sua igreja usa modelo X ou Y, H, não importa se o seu pastor ele é assim ou assado, não importa se a sua igreja é grande ou pequena, o que importa é que nós precisamos unir.